Olá, que maravilha estar aqui com você no nosso Liderança de Alto Impacto. Esse podcast que você já conhece, tenho certeza que já é apaixonado porque traz dele muitas lições para a sua liderança. E hoje está ainda mais incrível. Vamos falar de liderança por propósito ou liderança com propósito. Já te apresento as minhas convidadas, duas poderosíssimas que tem muito para nos ensinar. Mas quero também te estimular a escutar os nossos outros podcasts. Tive uma ideia, é o podcast onde eu conto meus perrengues. E tem perrengue, hein, gente? Eu conto os meus perrengues, que ideia eu tive, eu até nem tive, mas como sair deles. Tem também o podcast Foco na Solução. Esse, você conta os seus perrengues, pode mandar os seus perrengues, que sem falar o seu nome, de onde é, nós encontramos caminhos de solução para compartilhar com você e com os nossos ouvintes. Vamos agora ao Liderança de Alto Impacto, o seu podcast, nosso carro-chefe. E hoje eu estou com Fabiane Azevedo, maravilhosa, e com a Letícia. Da Letícia eu sou muito suspeita, Fabiane, que a gente já se conhece há muitos anos. A Letícia de Paula, para falarmos de liderança por propósito. Sejam bem-vindas. Eu vou dar a palavra primeiro para suas boas-vindas, Fabiane. E que ótimo ter você, que ótimo conhecer você, a sua história. Dê suas boas-vindas para nós. Poxa, muito feliz de estar aqui participando. Liderança com propósito é realmente o que move, né, a marcenaria. Então, conversar sobre isso é de muita alegria para mim. Então, fico muito feliz de estar conversando, né, com os ouvintes sobre isso e espero agregar. Certeza que vai. Letícia, suas boas-vindas. Muito obrigada, inicialmente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E liderança com propósito, eu aprendi a ter propósito na vida, né? Então, eu trago isso para mim como um propósito de vida, mudar a vida de outras pessoas, ajudar as lideranças a desenvolver outras pessoas, né? E como elas vão reagir frente às dificuldades. Então, para mim é um prazer, é o que eu faço de coração, de corpo e alma, né? Então, é o que me entrego. Obrigada. Que ótimo. E aí, então, deixa eu puxar logo esse negócio de vida, porque eu tava lendo, né, a história da Fabiane sair procurando. É Fabiane mesmo, tá certo, né? Uhum. Que às vezes a gente erra, é Fabiana, né? Fabiane mesmo. E eu tava lendo a história também, fiquei encantada. E é um pouco sobre vida mesmo. Fabiane, ela veio da administração, mestre em engenharia da produção, tem uma marcenaria online que vem de uma história de olhar de propósito. Conta um pouco essa história, a partir disso a gente vai puxando, desenrolando esse novelo, vai. Eu tive um problema, sou cria do distrito industrial, né? E tive um problema familiar, fui criada pelos meus avós, meu avô desenvolveu um Alzheimer e eu não pude mais trabalhar ali no CLT, ali o dia todo no distrito, muito puxado, precisava dar uma cuidada dele. E sempre trabalhei na área de logística e compras e via que tinha muito desperdício de material produtivo ainda, um material muito bom, né? E sempre gostei muito de trabalhos manuais, sempre tive aptidão. Então eu disse, bom, vamos juntar o útil ao agradável e comecei a ligar para algumas empresas para pegar esse material, para começar a fazer, a ressignificar, né? A reciclar esse material. Então foi quando eu tive a ideia da marcenaria e peguei e comecei, fui com uma marcenaria bem pequena por atrás de aula e comecei a trabalhar com isso, né? Então, a princípio, antes era só eu e contratei mais um marceneiro e depois eu comecei a pensar. Aqui em Manaus, uma escassez muito grande de marceneiros, porque por dois motivos. Um, a gente não tem cursos profissionalizantes para marceneiros, né? E o segundo ponto é que hoje a marcenaria ela está muito mais direcionada para o lado do modulado, do MDF, que são processos completamente diferentes da marcenaria tradicional, da marcenaria da madeira, né? Então eu tive muita dificuldade de achar essa mão de obra. Então eu disse, bom, eu só tenho uma saída, começar a pegar pessoas para treinar sobre esse ofício, senão eu não vou conseguir sair disso, né? Então foi a partir daí que eu comecei a pensar, tipo, vou ter que achar alguém. E aí começa, né? Mas aí eu vou achar alguém com muita experiência, com pouca experiência. Eu disse, não, cara, eu vou trabalhar, vou buscar meninos que estejam ali no começo da sua graduação, que tenham vindo do interior, que precisam de alguma
ajuda, que precisam de se estabelecer em Manaus para seguir os estudos, né? Então foi quando eu comecei a pegar meninos que vinham ali do interior, que estavam aqui batalhando a vida. Eu disse, bom, esses meninos eu vou começar a treinar. Então eles começam comigo numa base ali, no início da faculdade, 18, 20 anos, primeiro emprego, sem absoluto nenhuma experiência com empresas. E é o que eu peço, né? Que fiquem comigo até formar, que dali eu encaminho eles para áreas que eles vão trabalhando, né? Então, tem dado certo. Essa é a história de como é que a marcenaria se desenvolve, a gente desenvolve nossos talentos, né? Então, a ideia não é que eles se formem marceneiros e sigam na profissão. A história é que eles entrem ali, entendam como funciona uma empresa, responsabilidades, compromissos, horários, entregas, como é um processo, como você se relaciona com as pessoas, como você cumpre seus combinados, para que a gente entregue eles no mercado de trabalho já profissionais prontos. Olha que lindo isso, né? Muito legal. E você vê isso como um propósito de vida? Porque aí não virou só marcenaria no olhar de sustentabilidade, né? De reciclar, mas também na contribuição social, na responsabilidade social de formação desses jovens. Você enxerga isso? Você se vê assim? Me sinto. Me acho. Me falo e chego nesse papel com eles, né? De que, tipo... Ali é só um primeiro... Ali não é o fim da carreira de ninguém. Eu não quero que ninguém fique ali martelando prego comigo a vida toda, né? Eu quero realmente que esses meninos entendam para que eles cresçam. E que eles sigam os caminhos deles. Então, assim, todo dia, né? Eu, sou professora de profissão, né? Então... todo dia eu estou ensinando alguma coisa, do tipo, isso está certo, não siga esse caminho, você precisa fazer isso por causa disso, né? Então, assim, tem um propósito. Então, ontem eu estava até conversando, eu estou com um menino agora que eu estou treinando, que é o Hugo. Então, eu cheguei na marcenaria e o Abelha, que é meu marceneiro mestre, falou assim, ó, tem que conversar com o Hugo, porque ele termina o turno dele e ele está deixando todos os materiais em cima da bancada dele, uma bagunça. E o Hugo está estudando engenharia civil. Então, eu chamei ele, eu disse, Hugo, um dos grandes problemas que você tem quando você administra a obra é sumir material. O grande volume de dinheiro de uma obra está em material e mão de obra. Imagina você, gestor de uma obra, você sai de uma obra, deixa cabo, deixa fio, deixa interruptor, deixa tudo jogado na sua obra. Como é que o dono da obra vai ver? Ele vai olhar ali, ele vai dizer, ele não vai ver que tem cabo, ele vai ver que ali tem 5 mil reais, tem 10 mil reais, e ele vai dizer, cara, contratei um gestor para minha obra e olha como ele deixa o material. Então, o que você está aprendendo aqui hoje de guardar o parafuso, de guardar suas ferramentas, você está aprendendo aqui para você trabalhar, mas isso aqui vai muito além da marcenaria, isso aqui vai para você, para a sua vida, para a sua profissão. Né? Então, esses são as relações que eu tento colocar para eles começarem a concatenar de tipo, cara, eu estou aprendendo isso aqui, hoje eu estou lidando com parafuso, que é 10 centavos, mas amanhã eu vou estar lidando com cabos de 10 mil reais. Então, o cuidado com o material, com estoque, com ferramentas, com seu compromisso ali com o que você está lidando, ele tem que ser para 10 centavos e para 5 mil reais. Olha aí, Letícia, agora você já sabe onde você vai fazer os seus processos seletivos. A Letícia é gestora de recursos humanos, é head de recursos humanos de uma construtora. Então, ela já vai selecionar lá com você. Olha aí, Fabiane. Já vai buscar lá. Letícia, comenta aí. Eu não vou nem fazer pergunta. Comenta. Nossa, ela foi falando aqui, eu fiquei pensando, nossa, é tudo que a gente fala no dia a dia, né? Então, ela tá preparando os futuros colaboradores que vão trabalhar comigo. Fabiane. É justamente isso, liderar e inspirar outras pessoas. É fantástico esse trabalho, eu fico encantada porque tem a parte social também que você vai trazendo junto com a sua liderança, né? Com propósito, motivando os jovens, preparando para o mercado de trabalho, para no futuro realmente ter pessoas capacitadas. E esse desprendimento que ela fala, né? Estou preparando ele para o mercado, não é para mim.
Eu não quero que ele fique sempre preso ao que eu estou fazendo hoje, né? Então é para a vida. E é isso mesmo, liderar é inspirar outras pessoas, né? Prepará-los para diversidades e esse entendimento do pequeno hoje e amanhã é o muito, né? Isso é muito bacana também, que é o papel de recursos humanos, né? Então trazer esse olhar, essa visão de vida, né? Não é só um trabalho, né? É muito mais que um trabalho, é como você se entrega, como você se observa naquela atividade ou naquela empresa mesmo, né? Eu posso até relacionar com meus processos seletivos, tanto os meus pessoais como quando eu faço nas empresas, eu sempre procuro falar com o candidato, verificar se o que ele busca como projeto de vida, né, está conectado com o que a empresa está oferecendo. Ó, o propósito da minha empresa hoje é esse, a visão da minha empresa é essa. E o que você tem buscado para você como carreira, né? Então, as lideranças poderem trabalhar em cima disso, não é só mais uma mão de obra, né? Profissionais, a gente tem alguns, quando não tem, a gente prepara, desenvolve. Amei você falar sobre isso, né? Treinamento e desenvolvimento também é uma área que eu amo. Recursos humanos como um todo é uma área que eu amo muito, né? Letícia, a gente falava em off essa questão de hoje o trabalho ter um significado, que é o que a Fabiane fala. Olha, eu não tô aqui pregando, né? Eu não tô aqui martelando, eu tô aqui porque tem um propósito, tem um sentido, tem um significado. E esse é um processo pelo qual eu vou passando no meu desenvolvimento. Então, às vezes a gente não olha não olha mais a médio e longo prazo e acaba não fazendo certo ou fazendo o que deveria ser feito a curto prazo. Mas era muito o que a gente conversava sobre ter esse significado, que antes as pessoas tinham muito, pelo menos é a minha percepção, me corrijam, que antes era tipo, eu vou trabalhar e deixo para ser feliz depois. Eu vou trabalhar, né, e depois eu vivo o meu propósito. Eu vou trabalhar e depois eu faço alguma coisa que eu goste. E hoje parece que o trabalho realmente já tem outro significado. Não, o trabalho faz parte da minha vida como ser humano integral e aquilo que eu faço precisa ter sentido. O que você vê hoje como pessoa de recursos humanos? Rodada, Fabiana, rodada. Ó, gente, até uma lista aí de nacionais e empresas multinacionais. Você vê essa evolução, não só na palavra, nos discursos das pessoas, mas você percebeu essa transição mesmo de significado no trabalho? Com certeza. Que faz o trabalho da Fabiane ter sucesso, ou seja, mostra para eles hoje, né, qual é esse sentido e não desvincula das possibilidades futuras. Como que você vê isso? Hoje, antigamente tinha um pensamento que existia o ser humano, da porta para fora do trabalho eu sou uma pessoa, e da porta para dentro da empresa eu sou um outro. Não, somos um ser único, integral, né? Então, a gente não pode separar, né, os sentimentos. Claro que nós temos que fazer a gestão das emoções, né? Então, ter resiliência em alguns momentos. Mas sim, a minha vida particular vai impactar na minha vida profissional e vice-versa, né? Então, as pessoas tendem a trazer para dentro da empresa todo o seu sentimento, né? Então, assim, nosso papel como liderança ver com que esse propósito daquela pessoa está linkado ao que a empresa está oferecendo hoje. E quando isso não acontece, de que forma a gente pode alinhar essas expectativas, né? Como a gente pode integrar, né? E como líder, né? Vamos dizer assim, eu preciso me conhecer antes para poder eu desenvolver outras pessoas. Se eu não estou bem comigo mesma, e é claro, eu não estou dizendo que eu sempre estou bem comigo mesma, né? Então, assim, eu estaria sendo leviana dizer que 100% eu sou assim, estou feliz. Uma vez eu ouvi falarem isso, né? Tá sempre sorrindo, tá sempre feliz, tá sempre feliz. Não, tem horas que eu fico para baixo, mas eu preciso me conhecer até que limite eu vou poder ir, né? Então, assim, eu trago muito para as empresas por onde eu passo, seja numa multinacional, uma construtora, uma empresa de comércio, né? Assim, a energia, o amor no que eu acredito. Então, também trago para as lideranças com quem eu atuo esse sentimento. Eu preciso entregar para os demais, né, o sentido de por que eu estou naquela empresa, por que eu estou fazendo aquela atividade, né? Eu não estou ali só para cumprir uma tabela, só para entregar uma atividade, né? Vai além. O que as pessoas vão sentir lá do outro lado, né? Trabalhei numa empresa que dizia assim, eu vou entregar paixão, amor com que eu estou entregando. Não é um produto, né? E quando eu vou numa outra empresa, dizer, não, a minha empresa, ela entrega para me sentir em casa, né? E hoje, assim, eu construo, o que eu faço, constrói o futuro de outras pessoas. Então, assim, o que está conectado, o que o propósito da minha empresa conecta com o que eu estou entregando, com o meu trabalho. Eu sou parte daquele fruto daquele trabalho. Enquanto eu contribuo para aquilo, né? Então,
essas entregas diárias e fazer com que as pessoas se conectem com ela, isso é muito importante, para não ser só mais um no meio da multidão, né? Então, eu ser um profissional que realmente esteja conectado com o que a empresa está querendo e o que eu também busco para o meu dia a dia, que é bem o que a Fabiane nos trouxe também no dia a dia dela aqui na marcenaria, né? Ótimo. É muito bacana. Gente, mas não são só flores, né? Lindo isso aí. Mas me conta das dificuldades, dos perrengues. Porque eu fico imaginando você ali numa situação pessoal, né? Que trazia o desafio, você comentou agora do seu avô, né? Abre mão, né, do trabalho ali que já estava de alguma forma adaptada. E vai começar um negócio que é disruptivo, porque a gente não hoje a gente até já vê mais, né? Mas a gente não via, né? Gente, falar de ESG é muito atual, né? A sua experiência, né? Nessa questão de logística circular, enfim. Quais foram essas dificuldades que vocês enfrentaram? Vou começar com a Fabiane, de tirar da ideia, né? E passar hoje, né, até essa realidade. Me conta aí dos perrengues, que eu gosto de falar. Gente, eu gosto de falar de dor, né? A gente foi. É engraçado, a gente começou a trajetória da marcenaria muito em feiras, né? Nessas feirinhas que tinha e tal. E quando a gente falava, olha, que legal, a gente tentava levar para mostrar valor para as pessoas sobre, cara, vamos. Isso aqui você vê, isso aqui é uma madeira que é para o lixo. A gente foi lá, trabalhou essa madeira, colocou de novo num processo produtivo e tal. E aí, quando a gente falava os valores, né? Nossa, mas isso aí veio do lixo. Então, antes logo no comecinho, a gente tinha uma dificuldade muito grande ainda em conversar com as pessoas entenderem valor, né? De tipo, é muito mais trabalhoso você pegar um material e começar a retrabalhar para dar uma nova vida do que você ir na natureza e cortar uma árvore e já ter o material ali, né? Pronto. Então, existem algumas diferenças de processos, né? Que agregam custos. Então, a gente tinha um pouco essa dificuldade. Né? Hoje em dia, eu acho que essa questão dos mudanças climáticas já escalou tanto e já chegou para a gente com tanto impacto que hoje as pessoas elas já buscam. Né? Então, a marcenaria é uma empresa meio nova, né? A gente tem 10 anos aí de trajetória. Então, do que a gente viu lá no começo, de como a gente era visualizado para hoje, hoje as pessoas já buscam, né, essa sustentabilidade, já procuram por isso. Então, tá todo mundo, não digo que está todo mundo no nível de consciência mais alto, mas eu acho que as pessoas já estão com um nível de consciência ok, pelo menos conscientes e buscando saber mais sobre toda essa questão de ESG e fazer escolhas mais sensatas, né? Porque é o que eu sempre digo, quando um cliente ele compra um produto de uma empresa, ele não tá, ele tá financiando aquela empresa. Ele tá dizendo, cara, pega meu dinheiro porque tu vai fazer mais disso aqui. Então ele tem duas escolhas, né? Ele pode escolher financiar uma empresa que está fazendo um bem para o meio ambiente, fazendo processos legais, tendo propósitos legais, e ele pode pegar a grana dele e financiar uma empresa que está indo na situação reversa. Então, a gente tem o consumidor, ele tem um poder muito grande, que é o poder do consumo. Mas ele só vai estar pronto para usar esse poder uma vez que ele tem consciência de que caminhos ele pode seguir, que empresas ele pode financiar, né? Então, acho que as empresas hoje, elas têm que deixar seus propósitos de ESG, de sustentabilidade, de como lida com equipes, de como é todo aquele processo ali muito claro, para que os clientes possam, de fato, dizer, não, cara, eu quero botar meu dinheiro aqui, né? E aí tem empresas que usam desses refúgios para fazer aquilo que a gente chama de greenwashing, né? Que é para dizer que faz uma prática e na realidade faz outra, na prática faz outra. Então, assim, é muito ambíguo, né? Porque as empresas elas podem falar o que elas quiserem, né? E aí vai do consumidor se ele vai querer ir atrás, se ele vai querer resolver e tal, mas a gente tem hoje já recursos, né? Eu acho que a gente já tem ferramentas que o consumidor ele já consegue olhar para uma empresa e dizer, cara, é por esse caminho aqui que eu quero seguir, né? Que é um pouco o que você fala, né, Letícia? Ou seja,
Hoje, as empresas já declaram mais o seu propósito porque querem vincular cada vez mais esse consumidor, não ao produto, ao serviço, mas a esse propósito. Esse propósito também combina com o meu propósito, e aí os colaboradores, nesse sentido, também precisam demonstrar no dia a dia suas políticas, suas práticas, seus processos, precisam demonstrar. Quais são os seus desafios hoje, né, para fazer aquele propósito que fica um slogan bonito, como diz a Fabiane, né? Fica lindo, maravilhoso. Chega, a gente arrepia de escutar. Nossa, uau! Mas ser uma realidade. Porque isso é um desafio, né? Passa pelo... Opa, isso é verdade nos meus processos, isso é verdade nas minhas práticas, isso é verdade no cumprimento das leis, isso é verdade no comportamento das pessoas. Você, como gestão de pessoas, quais são as suas dificuldades para fazer isso acontecer? Na grande maioria do público nosso, a gente lida com pessoas operacionais, né? Então, assim, aquele slogan bonito na parede, ele tem que ser claro para as pessoas, elas têm que se ver naquele propósito, né? Então, eu sempre busco trazer de uma forma que elas se identifiquem com o que está acontecendo, né? Então, de que forma eu posso contribuir com o que está escrito naquela parede ali? Traduzir aquelas palavras em ações práticas do dia a dia deles, né? Quando você faz isso aqui, você está contribuindo para esse aspecto da cultura da nossa empresa. Olha só como você contribui com a nossa empresa e ainda nem percebeu. Às vezes eles não percebem mesmo, né? Porque palavras bonitas na parede, eu tenho minha cultura, meu objetivo, minha missão, e falaram por todas as empresas. Mas as pessoas realmente entenderam o que é? Então, com recursos humanos, é levar esse público, eles ter esse entendimento e se ver dentro daquele processo. Não é só uma palavra bonita, né? Então, todos os dias, traduzir e reforçar esses comportamentos com eles também, quando é positivo e quando é negativo também. Quando você faz essa atitude, você não está contribuindo com a nossa cultura, você está indo contra quando a gente acredita na empresa. O ideal seria isso aqui, você concorda comigo? Então, levar a reflexão sobre esses comportamentos, né? E eu sou um RH, assim, gosto de ser muito atuante junto com os colaboradores, porque também tirar esse estigma da liderança, que ela está lá na cadeira sentada e o pessoal está na operação atuando, né? Você precisa ser um líder, trazer o teu propósito para os outros também te observarem, que é liderar, por exemplo, né? Então, qual é o exemplo que você dá estando atrás de uma mesa, sentado, só ditando regras, né? Então, o líder tem que ir lá no chão, vamos chamar de fábrica, chão de obra, que seja, né? E realmente ir lá conversar, ouvir o colaborador para entender também como é que ele está vendo isso tudo da empresa. Se realmente aquele propósito muito na parede, ele acontece lá na ponta. E se não acontece, como é que a gente tem que o que a gente precisa fazer para ele realmente ser realizado e as pessoas entenderem o que está acontecendo também? Para não acontecer como ela falou, ter só o nome na prática dizendo que faz, mas na prática não faz, né? Então, a melhor pessoa para nos dar esse feedback é o colaborador, né? Então, o nosso papel como liderança, como RH, que seja, é ouvir as pessoas e fazer com que as coisas aconteçam realmente como deve ser acontecer. Mas é fácil? Não é fácil. Sensacional. Você que está aí deve estar se perguntando, e eu, gente? Estou perdido no meu propósito. Estou numa empresa ou faço parte dessa liderança e preciso desenvolver esse propósito. Não sei o que fazer. Pois é sobre isso que nós vamos falar já já, depois de você assistir 1 minutinho nossos patrocinadores. Profissional da área de manutenção industrial. Tá sonhando com uma promoção, mas não sabe como se destacar? Conheça a WCM Solutions Group. Com o nosso método exclusivo MM, você alcança em meses resultados que normalmente levariam anos. Nossos mentores qualificados te ajudam a destravar sua carreira e transformar seu potencial em resultados. Quer saber como? Chama a gente no WhatsApp 92 98174 0747.
Tenho certeza que você já se encantou pelos nossos patrocinadores. Pode procurar que eles são todos incríveis. Inclusive, a marcenaria da Fabiane. Dá uma olhadinha aí, olha que delícia. Dá uma raladinha aí nesse feed. Segue, porque com certeza você vai ter muitas ideias, não só para você consumir, mas também para se inspirar como pessoa e como organização, como CNPJ também. Então vamos falar disso também nesse momento. E aí, eu tô escutando, achei lindo, maravilhoso, ter um propósito, mas me sinto perdido como empresa, esse representante, esse que vai... Porque, por mais que seja um CNPJ, tem alguém, né? Tem um Sim. CPF ali por trás que vai orquestrando, vai fazendo aquilo fazer sentido. O que você nos diria de estratégia, de dicas, de por onde começar a gerar esse valor? Uhum. Eu acho que as pessoas hoje, como profissionais, a gente tem que olhar um pouco para si e ver o que movimenta a gente, né? Então, quando eu fui buscar a marcenaria e tal, o que me movia, eu gostava muito de trabalhos manuais e eu gostava muito da parte ambiental, né? Então, foi para esse caminho que eu fui trilhando, né? E aí, quando eu peguei e iniciei os processos da marcenaria, eu senti muita falta de embasamento técnico. E foi quando eu decidi que eu ia voltar a estudar, que foi quando eu me matriculei no mestrado. Então, eu acho que o propósito, ele vai muito... E, assim, no mestrado a gente entra já pensando em sair, né? Já entra pensando, meu Deus, o que eu vou escrever? E eu lembro que era uma turma de 40 pessoas, assim, e todo mundo muito perdido com o que ia escrever, com o que sua dissertação ia ser. E aí teve um professor, o professor Augusto, ele virou para a gente e disse assim, vou dar uma dica para vocês, e ela é bem rápida e bem prática. Partam do princípio de que problema vocês querem resolver. Quando vocês pensarem qual é o problema do mundo, da minha vida, da minha história profissional que eu gostaria de resolver. Pronto, você tem um problema e a partir daí você vai achar a solução. Como você vai achar a solução é a sua trajetória, mas você tem que achar uma solução, né? Então, isso me marcou minha vida e eu levo isso para minha história profissional. Então, assim, qual era o problema que eu queria resolver nesse momento? O que minha empresa queria resolver de problema para as pessoas, né? Então, eu queria realmente levar qualidade de vida para as pessoas, queria que as pessoas morassem muito bem, e morar muito bem não quer dizer uma casa luxuosíssima, com geladeira duplex, com móveis, não. Morar bem quer dizer um lugar que você entre e se sinta bem, que suas coisas estejam organizadas, sua história esteja ali presente, né? E eu queria proporcionar isso para as pessoas, de uma forma que as pessoas olhassem, pô, esse móvel fica legal, vou botar meus livros, vou botar nananã, e as pessoas entrassem em casa e se sentissem bem. E eu queria fazer isso de uma forma que ajudasse a natureza, que eu não pegasse, fosse lá cortar uma árvore, que eu não pegasse um modulado, queria fazer isso de uma forma sustentável. Então, esse é o propósito. E, assim, eu sou muito feliz na escolha que eu fiz, porque realmente eu vivo, na minha empresa, eu vivo o meu propósito, que é sustentabilidade, né? E que é esse fator de servir as pessoas, de que elas realmente consigam, não com a grana ok, morar bem. Ter uma casa organizada, ter uma casa que conte a história das pessoas, que elas cheguem e digam, cara, tô em casa, que delícia, né? Minha casa abrace, assim. Então, esse é o grande propósito, né? É o que me move e é o que hoje faz a empresa rodar e rodar muito bem, né? Durante esses 10 anos aí que a gente está na vida. Quando você fala, Fabiane, aí eu tombo assim a cabeça. Né? Acho que é isso, né? Quando a gente encontra alguém que vive o propósito, né? A gente fica tomba assim a cabeça, né? Então, talvez essa seja a boa dica, né? Aquilo que você empreende, gera em você essa verdade tão profunda que o outro simplesmente se conecta com essa verdade, né? Acho que é muito isso. E aí é legal a dica, né? Ou a estratégia. Mova-se
para aquele problema que faz você sair da cama, né? E que faz você se inspirar a resolver esse problema todos os dias e causar esse bem-estar, no caso, não é? E você, Letícia, para as pessoas, porque você dia a dia você mobiliza pessoas a conhecer, reconhecer, se reconectar com o seu propósito. Quando você fala desse cuidado do 1 a 1, o que você percebe aí como uma boa dica, uma boa estratégia? A primeira coisa é você saber qual o seu propósito, né? Você ter entendimento sobre isso. Eu acho que às vezes as pessoas ficam meio perdidas sem saber por que elas estão ali, né? Para não ser só mais um dia de trabalho, para não ser só mais uma atividade, mas é realmente se conectar com o que você faz, saber da importância da sua atividade, né? Então, assim, o autoconhecimento é importante, a preparação também, e a gente ter aquele olhar do outro, né? Sempre pensando assim, como que eu posso ajudar o outro, como recursos humanos, falando agora um profissional, né? Então, sempre olhar para aquele colaborador, até aquele problemático muitas vezes, e falar, opa, o que está acontecendo com aquele colaborador? Ter aquele olhar com aquela empatia de entender que naquele ser humano tem uma dor, alguma coisa que está incomodando ele também ali, né? Então, entender se é que ele está conectado com o que realmente ele quer fazer para a vida dele, ou se realmente precisa de algum tipo de ajuda, desenvolvimento, um treinamento, né? Ou então ser ouvido, muitas vezes, as pessoas só querem ser ouvidas, né? Então, eu quando atuo nas empresas, sempre levo isso para minhas lideranças, até da forma como eu atuo, assim, de que forma eu posso te ajudar, né? Então, eu olhar para o ser humano. Então, de que forma eu estou aqui por você, mas de que forma eu posso te ajudar, né? No teu trabalho, quer seja na vida particular também, muitas vezes o particular vai interferir no teu profissional. Então, ter esse olhar para o outro, né? Então, muitas vezes a própria liderança, ela se sente sozinha, né? Então, opa, eu tenho muitas obrigações, muitas pessoas para atender, e no final ele se sente sobrecarregado. E é na hora que eu falo assim, eu estou aqui por você. Né? Então, assim, que forma que eu posso te ajudar? Mas para poder eu ajudar o outro, eu preciso também estar muito bem comigo, né? Ter a minha autoliderança. E uma coisa que me ajudou muito foi o Líder Trainer, né? Que nós fizemos juntos. Então, assim, entender também aonde está a minha essência, né? De que forma eu posso trabalhar as minhas emoções para eu estar bem, para poder ajudar outras pessoas. Que isso me tornou minha missão de vida, né? Então, assim, até o Líder Trainer, eu ajudo outras pessoas quando eu estou lá, mas quando eu saio de lá, o líder continua em mim, né? Até na última turma que nós tivemos, na sequência, na segunda-feira, eu tive uma situação na empresa onde eu atuo, que eu precisei ter esse posicionamento, né? Esse preparo emocional para poder atuar. E eu falei, olha, eu comentei com a Cíntia, eu saí do Líder Trainer, o Líder Trainer continuou em mim essa semana, então eu precisei muito atuar dessa forma, né? Então, ter esse olhar, essa conversa para o ser humano. Não era o profissional que estava na minha frente, né? Era o profissional, mas o ser humano pedindo ajuda, né? Então, era um gestor que precisava muito do nosso auxílio, estava lá. Então, nós, como recursos humanos e como pessoas, precisamos estar preparados, principalmente com o autocuidado, para poder cuidar de outras pessoas também. Uma humanização, né? A gente sente uma falta de... Na verdade, é tudo sobre pessoas. Exatamente. Quando a gente isso, vai... gente, né? Tudo é gente. Se a gente não tiver as pessoas, a gente não tem os processos. A gente não tem... E é uma coisa que eu sempre falo para os meninos lá. Cara, tudo que vocês veem construído passam pelas mãos humanas. Então, porque a máquina construiu. Cara, para a máquina existir, uma mão construiu a máquina. Então, tudo perpassa pelas mãos humanas e pela nossa ferramenta principal, que é o nosso cérebro. Então, assim, tudo que você quiser, tudo que você almeja, tudo que você quer construir, você tem todas as ferramentas, você tem toda a estratégia aqui na sua cabeça para você organizar, e você tem as mãos, que são as ferramentas que vão fazer absolutamente tudo, né? Então, assim, mas para que a gente consiga chegar nesse patamar, a gente precisa estar bem, né? Então, o ser humano é o principal capital, tanto é que fala, né? O capital humano é o fundamental para a gente começar. Quem faz a engrenagem funcional é o ser humano, é a pessoa, né? Eu posso desenhar o melhor processo, ter o melhor sistema, mas se eu tiver pessoas preparadas, engajadas, que queiram que aquilo aconteça de verdade, não vai funcionar, né? Eu falava sobre isso ontem, né? Que é isso, né? Hoje a gente vive num mundo IA todo dia, gente. Todo dia me perco, não dou conta mais de descobrir o que já descobriram, né? Todo dia.
E aí, e é bem isso que vocês falam que eu sinto também. Fico feliz de eu estar conectada com pessoas inteligentíssimas, pensando assim comigo também, que eu me sinto mais inteligente. Que é isso, ou seja, o que tem valor, então, hoje mesmo é consciência, é empatia, é cuidado. Isso eu não consigo automatizar. Né? Ou seja, me faz pensar até numa frase, não sei se faz muito sentido, se eu li em algum lugar, que é: em terra de robôs, quem tem coração agora é rei. Né? Bem não é legal isso, né? Verdade. É isso. Então, quanto mais a gente consegue humanizar, então mais a gente vai usar a tecnologia a favor desse negócio, né? Acho que é muito legal essa perspectiva mesmo. E quem está sofrendo hoje com isso, no sentido de... Tá bom, num determinado momento, aquele negócio ou aquela empresa me fez sentido. Hoje não faz mais, porque pode ser essa a realidade, né? Talvez hoje não faz mais. Vocês já passaram por isso? Ou tem algo que gostariam de falar a esse respeito? Porque pode acontecer. Eu já me vi assim, nossa, isso aqui, amava abraçar, mas opa, já não faz mais sentido para mim. Já não me dá mais tanta energia de sair da cama, né? E o que fazer diante disso? Ficou um silêncio agora. Pipocou a bola na mesa. Pipocou agora. Não, mas se não passou por isso, né? O que será que de repente poderia ser um caminho, né? Eu já passei por essa situação na minha vida profissional. Estava numa empresa que amava e amo até hoje, né? Desenvolvi muitas atividades fantásticas, projetos incríveis, aprendi muito, me desenvolvi, mas chegou uma hora que eu pensei assim, opa, eu acho que eu preciso de um pouquinho mais. E aqui nessa casa eu já não consigo encontrar o que eu estou buscando, né? Esse desenvolvimento. Não que eu não fosse benquista, não me sentisse amada e que realmente eu fosse reconhecida, mas eram outros propósitos que eu buscava na minha vida profissional e até pessoal que estão conectados, como falamos no início, que ali eu não encontraria mais, né? E comecei a buscar. Mas não foi uma busca que foi de uma hora para outra. Teve todo um processo, né? A gente sempre fala que não seja ser uma separação. Né? Então, é entender do porquê, até aceitar realmente essa mudança, né? E essa mudança, ela foi muito positiva na minha vida, particular e profissional também, né? Então, eu fui buscar novos horizontes, me desenvolvi como profissional, como pessoa, mas, assim, nunca desconectando daquele propósito que eu estava conectada lá atrás. Naquele momento, ela foi muito importante para mim, foi muito importante no meu crescimento profissional, né? Mas eu entendi que, naquele momento, eu precisava de novas atividades, novas atribuições, né? Então, galgar outros rumos. Isso foi muito legal, eu cresci muito, amadureci bastante, né? Sinto saudade de algumas coisas, de outras não, e tá tudo bem, né? Eu entender que faz parte do meu processo e respeitar também a minha história, né? Então, olhar para a minha história com carinho e ver o que eu aprendi lá e o que eu posso contribuir lá na frente para onde eu quero chegar. Então, isso eu acho muito bacana. É importante você ter entendimento sobre isso. Que soma com o que você disse na questão do autoconhecimento, né? Porque senão a gente fica ali sofrendo. Já teve um dia ou um período que você olhou assim, será mesmo essa marcenaria? Como foi? Já teve? Faz de conta que ninguém tá escutando, vendo. Ninguém vai ver, não. Esse episódio vai ser só nosso. A marcenaria, ela sempre fez muito sentido para mim, porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto da construção. Eu gosto dos processos. Então, a marcenaria é muito legal, que eu consigo servir outras pessoas, mas a marcenaria eu consigo servir a mim, pessoa. Legal. Então, eu tenho uma ideia, eu chego lá com as minhas ideias, eu digo, quero fazer isso. E a gente ali consegue construir tudo o que a gente está pensando. Então, assim, para mim, a marcenaria é realmente o meu campo, né? Hoje, eu estou exatamente nesse ponto de inflexão aqui, né? Eu acho que a marcenaria, tudo que eu tinha para desenvolver na marcenaria, que eu queria desenvolver, eu acho que eu já desenvolvi, né? Tem alguns processos que precisam amadurecer? Tem alguns, mas acho que a marcenaria já está um processo muito maduro. A gente já passou por partes de atender escritórios de arquitetura, já passou por partes de ir para feira, a gente já passou por vários estágios. E hoje a gente está num formato que é o mais interessante para a gente, que é vender nossos produtos de portfólio para clientes físicos. Então, a gente atende muito poucos projetos, a gente atende poucos, porque a gente já está num formato que está perfeito para a gente, né? Então,
hoje eu já não me sinto mais tão desafiada na marcenaria. Eu acho que já essa parte do braçal, do pesado, do construir uma identidade, construir uma marca, construir um processo, eu acho que já está tudo muito bem amarradinho, muito maduro, né? E aí eu fiquei pensando, eu disse, cara, eu tenho que começar a dar um outro passo na minha carreira profissional, né? Porque a marcenaria já está um processo fechado, mas e eu, Fabiane, ali com o meu mestrado? Resolvi meu mestrado, apliquei um pouquinho ele na marcenaria, mas o que eu posso fazer por outros empreendedores? O que de sustentabilidade que eu tenho para botar para outras pessoas também colocarem, entenderem e conseguir ter uma empresa com práticas mais sustentáveis, né? E aí eu estou nesse processo agora porque eu pensei, eu disse, cara, eu preciso entender como que eu pego esse formato de a marcenaria sustentável e eu coloco esse formato dentro do meu restaurante sustentável, por exemplo, e consigo formatar um projeto de levar para outros empreendedores uma proposta de liderar os seus negócios de uma forma ambientalmente correta, né? Outras dores, né? Outras dores. Acho que a gente precisa desses espaços, ter essas opções do tipo, a gente precisa ter um restaurante que diga, eu tenho práticas, eu faço a gestão do meu resíduo, né? Aqui você não vai, o mínimo você não vai tomar em copo plástico de uso único. Eu acho que tem algumas coisas que eu ainda posso contribuir para um bem maior da sociedade, né? E eu acho que eu tô nesse ponto agora, do tipo, como que eu vou botar isso para rodar? E eu tenho me inquietado. Então, assim, eu não consigo nem dizer nada, porque eu estou vivendo esse momento. Eu preciso que me digam. Pronto, gente. Já saiu uma conversa que vai ficar um pouco mais, mas o nosso episódio está chegando ao fim. Nós é que vamos ficar aqui cortando aí dessa ideia, aumentando essa resenha. Espero que você tenha gostado, tenho certeza, quase que sim. Vou já dar as palavras para as meninas se despedirem. Reforço a você a escutar o Foco na Solução e Tive uma Ideia. Também nos encontrar nas redes sociais, porque você sempre vai saber quentinhas novidades desse e de outros produtos no @psi.cintialima. Passem os seus contatos, considerações finais, aí a gente desliga as câmeras e continua a conversar. Bom, o IG da marcenaria é @amarcenaria sustentável, né? Quem quiser conhecer a gente está à disposição. Legal. Atuamos aqui em Manaus, né? E temos o propósito aí de servir as pessoas e tal. E espero que as pessoas se conectem com o nosso propósito. Bom, eu tenho meu perfil no LinkedIn, Letícia de Paula, né? Lá eu compartilho muito do meu dia a dia, do que eu vou entregando como profissional de recursos humanos, até das minhas ações mesmo, de ações sociais particulares no que eu realizo, que está conectada com o meu propósito de vida, né? Então, eu sempre tenho compartilhado lá um pouquinho sobre isso. E no mais, outros colegas que querem conectar, bater um papo, me chama lá, meus contatos estão no meu LinkedIn, a gente pode ir conversando. E obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz de ter conhecido você, Fabiane. Obrigada, Cíntia, mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz. Então, esse bate-papo foi muito enriquecedor para mim, né? Fiquei bem satisfeita, né? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Fabiane. Obrigada, Letícia. Obrigada a você.